Exercício 12. Considere uma circunferência de centro O e raio 6 centímetros. Sendo A e B pontos distintos dessa circunferência, sabe-se que o comprimento de um arco AB é de 5π centímetros. A medida do ângulo central AOB corresponde ao arco AB, considerado é igual a... Vamos lá, ele está me dando a resposta em graus. Então, o que a gente tem? Qual o comprimento dessa circunferência? Circunferência é 2πr. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π vezes 6, 12π. Então, eu tenho que o comprimento é de 12π centímetros. Tá. O que a gente sabe? Uma volta completa corresponde a 360 graus. Uma volta completa, 12π. Posso colocar 186π para reduzir minha regra de 3? Posso, tá? Sem nenhum problema. Eu quero saber em graus qual o arco. O arco AB, que vale 5π. Então, eu vou ter x igual a 360 vezes 5π sobre 12π. Cortei, x igual 360 vezes 5 vai dar 7.000, gente. Opa, olha a conta. 360 vezes 5 vai dar 0,30.800 dividido por 12. 1.800 dividido por 12 vai dar 150. 150 graus. Alternativa B. Exercício 12, ele pede o valor da expressão. Vou resolver separadamente e depois eu volto para a expressão. Seno de 30 graus, olhando nossa tabelinha, 1 sobre 2. Seno de tangente de 225. Lembrando que 225 graus, se aqui eu tenho 180, aqui eu tenho 270. 225 está aqui. 225 graus está a uma distância de 45 graus do eixo X. Então, equivale a tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus, se vocês olharem, vale 1. Tá, mas e o sinal, professora? Vamos lá. Seno positivo em cima, negativo embaixo. Cosseno positivo desse lado, negativo desse. A tangente menos com menos, mais. Então, eu tenho que a tangente vale mais 1. Cosseno de π sobre 2. Lembrando que o cosseno, ele começa pelo 1, 0, menos 1 e 0. Então, em π sobre 2, o cosseno vale 0. Seno de menos 60. Seno de menos 60. Quando eu tenho o ângulo com sinal negativo, eu vou em sentido contrário. Então, eu não vou no sentido anti-horário, vou no sentido horário. Menos 60 está aqui. Ele vai corresponder ao seno de 60, tá? Só que eu vou analisar o sinal. Seno, nessa parte, no quarto quadrante, o seno ele é positivo e negativo. Então, ele equivale ao seno de menos 60 graus. Então, seria interessante que vocês anotassem todas essas circunferências no caderno, porque depois vocês não vão saber de onde vieram esses sinais, tá? Então, é sempre bom dar uma pausa,
anotar para depois continuar o vídeo, ok, gente? Porque isso é muito importante na sequência, tá? Então, simplesmente não anotem esses valores sem anotar esses círculos trigonométricos, tá? Por quê? Porque a gente aqui vai ter seno de menos 60 vai dar menos raiz de 3 sobre 2. E eu vou precisar substituir tudo aqui. Seno de 30 graus, 1 sobre 2. Mais tangente de 225, 1. Dividido por cosseno de π sobre 2, 0. Menos raiz de 3 sobre 2. Nós temos ali em cima uma soma de fração. 1/2 mais 1. MMC é 2. 2 dividido por 2, 1. Mais 2 dividido por 1, 2. Vezes 1, 2. Isso vai dar 3 meios. Então, a parte de cima é 3 meios. E a parte de baixo, 0, menos com menos, mais raiz de 3 sobre 2. Como é que eu faço uma divisão de frações? Conservo a de cima, inverto a de baixo. A de cima, 3 sobre 2. Vou inverter a de baixo. 2 sobre raiz de 3. Corto 2 com 2, vai ficar 3 raiz de 3. Multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar 3 raiz de 3. Quando eu multiplico duas raízes, me dá o número 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Cortei, resultado, raiz de 3. Então, exercício 13, alternativa D. Só que tudo que está aqui é muito importante. Exercício 14. O valor da expressão. Se vocês prestarem atenção, são valores que a gente não conhece. 165, 155, não cai em 30, 45, 60. Como é que eu vou fazer? Vamos ver. Cosseno de 165. Cosseno, tô aqui. 165, aqui. Qual é a distância que eu tenho até 180? 15 graus. Cosseno aqui vai ser positivo ou negativo? Cosseno é positivo aqui, negativo aqui. Então, menos cosseno de 15 graus. Mais seno de 155. Seno de 155 graus. Qual é a distância que a gente tem? 155 até 180 vai dar 25 graus. Então, vai ser seno de 25 graus. O seno é positivo, então vai ficar menos seno de 25. Mais cosseno de 145. A distância de 145 até 180 vai dar 35. Só que ele vai ser menos. Menos cosseno de 35 graus. Menos seno de 25, mais cosseno de 35, mais cosseno de 15 graus. Vamos ver o que dá nisso tudo. A gente tem menos cosseno de 15, mais cosseno de 15, corta. Menos seno 25. Cadê? O seno de 25 graus aqui era mais, e aqui o seno também é mais, gente. Vai cortar. Menos cosseno de 35, mais cosseno de 35. Alternativa C. A única coisa que a gente precisava saber era calcular a distância até 180 e saber aplicar os sinais. Exercício 15. Na figura ABCD, a gente tem aqui A, B, C e D. Representa uma placa em forma de trapézio isósceles de ângulo da base medindo 60.
No momento que ele já me fala que o trapézio é isósceles, eu já sei que aqui vale 60. Esse lado vai ter que dar 180, então aqui é 120 e aqui é 120. Se a gente for precisar, olha, a gente depois já pode ver aquele ângulozinho lá em cima também. A placa está fixada em uma parede por AD e PA representa uma corda perfeitamente esticada, inicialmente perpendicular à parede. Tá aqui. Nesse dispositivo, o ponto P será girado em sentido horário, mantendo-se no plano da placa, de forma que a corda fique sempre esticada no máximo. O giro termina quando P atinge M, que é o ponto médio de CD. É o ponto médio. Então, se aqui vale 20, aqui vale 10 e aqui vale 10. Nas condições descritas, o percurso total realizado por P em centímetros será D. Tá. Gente, arco da circunferência, para a gente poder calcular. Eu vou precisar saber o comprimento desse arco. Essa corda, ela vai sair e vai fazer isso, tá? Esse movimento. O que a gente tem aqui? O arco de uma circunferência é dada por L igual a alfa, que é o ângulo, tá, desse arco, vezes o raio dessa circunferência, desse arco. Esse alfa tem que estar em radianos, se não tiver eu tenho que transformar, tá? Então vamos ver, a primeira coisa, esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, se aqui é 90, aqui é 60, aqui é 30 graus. Então, vamos ver esse trecho aqui. Vamos chamar de L1. Quem vai ser L1? Vai ser o comprimento inteiro aqui. Se vocês prestarem atenção, a gente vai ter o comprimento de A até P. Se ele vai chegar até aqui, ele vai percorrer 20, 10 e 10. Então, de A até P, eu tenho 40 centímetros. Nesse ponto, esse arco que a gente tem, ele tem os 40 centímetros. Então, aqui, L1 vai ser 40 vezes o meu ângulo. O meu ângulo é 30 graus. Só que eu tenho que trabalhar em radianos. 30 graus equivale a π, que é 180 dividido por 6. Então, equivale a 40 π sobre 6. Vamos para o segundo arco. O segundo arco vai ser esse aqui. Aqui meu arco... Tá aqui, peraí. Opa. O segundo arco tá aqui, ó. Pronto. Esse é meu segundo arco. Ele é L2. Quem vai ser L2? Vai ser esse ângulo. Se aqui é 120, aqui vale 60, porque tá formando uma reta. Então, eu vou ter 60 graus. 60 graus é π sobre 3. Então, eu vou ter π sobre 3 vezes, eu tenho que ver quanto eu tenho aqui essa medida. Essa medida é a mesma dessa. Então, aqui eu tenho 20 centímetros. Então, eu vou ter 20 vezes π sobre 3. Por último, eu vou para esse arco, que é o L3. Aqui também, ó, 120, então aqui também vale 60 graus. Quanto vale esse pedacinho? Esse pedacinho vale 10, porque é metade do 20. Então, 10 vezes π sobre 3. Eu quero saber o total, tá? Então, eu tenho que somar tudo. Já vou simplificar aqui por 2.
vai dar 20π sobre 3. Então, meu arco vai ser 20π sobre 3, mais 20π sobre 3, mais 10π sobre 3. O total vai ficar 50π sobre 3. 50π sobre 3, letra A. O arco realizado, o percurso todo realizado por P em centímetros vai ficar sendo 50π sobre 3.